boa noite. Está começando mais um informativo boletim da guerra no Oriente Médio. E hoje você vai acompanhar algumas imagens e também algumas notícias desse 25º dia de guerra no Oriente Médio entre Israel, os Estados Unidos e o Irã, o eixo do mal. Então, vamos primeiramente ver o repórter estava falando na emissora, ele estava fazendo a cobertura ali no Líbano, ali na fronteira com Israel, no Líbano, ele estava fazendo a cobertura, um repórter da TV russa, e quando de repente explodiu um míssil, caiu um míssil atrás, logo atrás dele, bem próximo dele, ali atrás, e ele, quando percebeu que o míssil vinha caindo, ele correu logo, ou eu não estou muito lembrado, mas ou o míssil caiu e explodiu, ou ele, quando ouviu o barulho do míssil, ele se afastou logo, porque certamente ele iria ser atingido e certamente ficaria bastante ferido ou morreria. Realmente, esse é uma cena impressionante, quase o repórter morre na guerra. Você pode ver que alguns repórteres morrem aí nesses conflitos por causa disso, por causa que de repente cai um míssil e perto e atinge os repórteres que estão fazendo a cobertura desse conflito. Vamos ver esse lance, essa imagem, que é uma imagem impressionante, quase que esse repórter da TV russa perde a vida. Foguetes foram relatados contra a e um minuto dia. Pera, onde? E os americanos, temos uma imagem dos americanos disparando um torpedo contra um navio iraniano. Você vai ver as imagens, já os Estados Unidos destruindo um navio de guerra iraniano pelo mar, não por alto, com bombardeios pelos caças, mas pelo submarino norte-americano, que viu que o navio era iraniano, e aí eles dispararam esse torpedo, essa bomba que atingiu o navio em cheio, e o navio da marinha iraniana veio a naufragar nas águas do Golfo Pérsico. Vamos ver essa imagem, uma imagem também muito impressionante desta guerra, a imagem do torpedo americano atingindo o navio iraniano e a explosão de repente e o navio afundando nas águas do Golfo Pérsico. Vamos ver esta imagem impressionante. Agora, um problema que não gostaria de que estivesse acontecendo, mas é possível que sim. Durante os bombardeios de mísseis iranianos do Irã a Israel, mais precisamente Tel Aviv, foi detectado que o sistema de defesa de Israel, o Iron Dome, está tendo muitos problemas para interceptar todos os mísseis. Ainda consegue interceptar vários mísseis que caem sobre a capital administrativa, que é Tel Aviv, em Israel. Mas muitos mísseis têm passado e ele não tem dado conta de interceptar esses mísseis que caem, fazendo grandes estragos na cidade de Tel Aviv, atingindo prédios e matando pessoas.
o governo de Israel está intensificando ainda mais esses sistemas de defesa com a mais alta tecnologia para que eles possam dar conta e interceptar a maioria dos mísseis. Mas vamos ver as imagens aí, que, como diz aí na narração, o sistema de defesa antiaéreo de Israel tendo aí dificuldade de interceptar vários mísseis. Isso é preocupante aí para Israel, para o governo israelense que zela por proteger os seus cidadãos. Vamos ver aí essa questão e essas imagens agora. (24 de março). O Irã novamente lança grandes ataques em Israel, mais precisamente em Tel Aviv. O míssil iraniano consegue chegar no seu alvo. Estaria o domo de ferro, o domo da rocha, o sistema de defesa israelense, estaria ele sobrecarregado e não estaria conseguindo interceptar os mísseis do Irã? Essa é uma pergunta que se tem que checar, e fazer e verificar, porque o sistema de defesa antiaéreo de Israel, o melhor do mundo, está encontrando dificuldades em interceptar os mísseis iranianos. Imagem realmente muito forte. Os americanos e Israel, no dia de hoje, bombardearam vários locais de Teherã. O objetivo é encontrar e destruir os depósitos de armas e também toda a estrutura bélica do regime de Teherã. Essas foram as observações feitas pelos norte-americanos, pelo presidente Donald Trump, pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e viram que Israel e os Estados Unidos estão realmente bem e estão fazendo aquilo que lhes foi proposto nesse momento: destruir totalmente os arsenais do Irã, deixar o Irã com capacidade mínima ou capacidade zero, para que eles não consigam atacar e nem lançar suas armas contra os aliados, com relação que é Israel e os Estados Unidos. Então, vamos ver essas imagens aí de ataques israelenses e norte-americanos em Teherã. Ambulâncias, muita gente morta, muita gente ferida, e um assassinato, a morte de um dos líderes da Guarda Revolucionária, que foi morto por Israel nos bombardeios nesta tarde e no início da noite de hoje. Vamos ver essas imagens. Realmente é muito perigoso essa situação em que dessas armas do Irã. Bom, aí míssil atinge um residencial em Tel Aviv, em Israel, deixando realmente muitos estragos, muita coisa destruída. Vamos ver aí, eu estou fazendo essa narração. Os caracteres das TVs árabes mostram milhares de bombas caindo sobre o Irã. O exército norte-americano e Israel fazem uma grande operação para destruir as principais estruturas bélicas do regime iraniano. Capitão da Guarda Revolucionária eliminado por Israel. Milhares de iranianos querendo deixar o país a qualquer momento e a todo custo. Ambulâncias chegando dos hospitais.
Os feridos são muitos. Enquanto isso, Israel intensifica os bombardeios à capital iraniana. Em meio a incertezas sobre o líder supremo do Irã, filho de Ali Khamenei, ainda continua desaparecido. É realmente preocupante. E o Irã surpreende o mundo nos ataques desta semana. O Irã atacou a base de Diego Garcia, uma base militar que foi cedida pelos ingleses para os norte-americanos, para os Estados Unidos, para que de lá pudessem ir com os caças para atacar Teherã. Mas foi atacado com mísseis iranianos chegando até esta base militar de Diego Garcia, no Oceano Índico. Isso pressupõe que o Irã tem mísseis de alcance muito mais longos do que foi dito, porque, na verdade, os mísseis iranianos poderiam percorrer 1.500 quilômetros. Mas, na verdade, esses mísseis que atacaram a base militar de Diego Garcia no Oceano Índico percorreram uma distância de 1.800 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, é realmente uma distância muito grande. Então, Donald Trump, Benjamin Netanyahu estão aí atentos e eles sabem que a capacidade dos mísseis iranianos é muito mais potente do que foi dito, do que eles próprios do governo iraniano falaram para o mundo. Então, você pode ver que essas armas que o Irã está usando, esses mísseis de longo alcance, realmente deixam a comunidade internacional e deixam também até os principais envolvidos nesse conflito, os Estados Unidos e Israel, em alerta máximo. Vamos ver aí. Militar no Oceano Índico e acendeu um alerta em países da Europa sobre o alcance de seu arsenal. O ataque teve como alvo a base de Diego Garcia, usada por Estados Unidos e Reino Unido, e ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Segundo autoridades, 2 mísseis balísticos foram disparados a cerca de 4.000 quilômetros de distância. Nenhum atingiu o alvo, um falhou e outro foi interceptado, mas a ação foi vista como uma demonstração de força. O episódio levanta dúvidas sobre o limite real do alcance militar iraniano, que pode ser maior do que se estima. Especialistas avaliam que o ataque amplia o risco para bases ocidentais e pode forçar uma reavaliação estratégica na Europa. A possibilidade de mísseis iranianos alcançarem territórios mais distantes intensifica a tensão global e reforça o temor de uma escalada ainda maior no conflito. Para mais informações, acesse... Você pode observar aí um grande míssil caiu numa parte residencial em Israel, ali em Tel Aviv. Você pode ver aí os bombeiros, a defesa civil, os oficiais israelenses ali, todos ali, apontando o lugar aonde o míssil caiu. Você pode observar ali em Tel Aviv. Aí as fotos também, aí a defesa civil entrando no local. Realmente era uma área residencial em Israel. Bom, e esse foi aí o boletim de hoje, informativo da guerra no Oriente Médio. Se você também quiser ver mais, acesse o nosso canal no YouTube, canal PDNC, e também as nossas outras redes sociais, o Instagram e o X, beleza? Então, até mais, uma boa noite e fique ligado.